Fala galera do YouTube, tudo bem? Professora Tati aqui com vocês, professora de redação, para falar um pouquinho com vocês sobre tema de redação, né? Como eu disse para vocês em outras aulas de tema, fazer redação é falar sobre diferentes tipos de tema, certo? Nós não estamos aqui para tentar adivinhar qual que é o tema da redação do Enem, mas para te propor que você desenvolva diferentes tipos de textos com diferentes tipos de tema para que você consiga aumentar o seu repertório, para que você consiga falar sobre qualquer tipo de tema que venha cair na redação do Enem, certo? E para isso, gente, as nossas aulas aqui do Dascos, ela está totalmente pronta para atendê-los nas aulas de história, de geografia, de filosofia, de atualidade e assim por diante, né? Todas essas aulas, elas complementam muito as nossas aulas de tema, ajudando muito vocês a tentarem pensar como que você desenvolveria um tema caso caísse aquele tipo de tema, certo? Por conta disso, é muito importante que nessas aulas eu tenha aí, eu tento aí passar para vocês um direcionamento, né, a respeito de possíveis temas, certo? E um dos possíveis temas, e eu diria um tema que ele está muito em alta, um tema que é muito propício, que tem se falado muito, né? Uma vez que os temas de redação do Enem, como nós já vimos aí, nós temos vários temas de redação que já foram colocados aí, e temas que eles envolvem alguma coisa que está relacionada à atualidade. Então, possivelmente, não é nada de 7 cabeças, aí um bicho de 7 cabeças que vai dificultar a tua vida. Na aula de hoje, eu vou falar sobre acessibilidade ao universo digital no Brasil. Vamos acompanhar aqui a frase tema para a gente pensar um pouquinho a respeito de cada uma dessas palavras que compõem a frase tema para a gente entender melhor a proposta ela quer de nós, né? O que nós precisamos escrever num texto desse tipo. Primeira coisa, nós temos aqui a palavra acessibilidade, né? Que é a nossa palavra de comando. Acessibilidade, o que te lembra acessibilidade? O que é ter acessibilidade, né? Acessibilidade vem de uma ideia de acesso para que você possa ter. Quando nós tivemos lá o tema passado do Enem, que falava sobre a democratização do acesso ao cinema, por exemplo, a gente tinha uma palavra muito importante, que era a questão da democratização. Aqui eu trouxe para vocês a acessibilidade, né? Como tem sido o seu acesso a isso? Ele tem sido facilitado, ele tem sido dificultado, né? Muitas vezes esse acesso ele tem sido comprometido e isso está relacionado a várias questões. E é sobre isso que você precisa falar, como que tem sido essa acessibilidade ao universo digital no Brasil, né? Estamos na era da digitalização, né? Tudo é digital. Já pararam para pensar? Se a gente for comparar a nossa vida hoje, da nossa vida de alguns anos atrás, quantas coisas mudaram por meio dessa questão digital? Já pensaram como que a gente pede comida, ou mesmo como a gente liga para uma pessoa? Vocês já pararam para pensar quanto que o governo ele gastava com orelhão, né? A cada esquina a gente tinha um orelhão, a manutenção desses telefones era altíssima, né? Porque a gente sabe que tinha muita questão de vandalismo, além de outros problemas técnicos. E hoje, por exemplo, nós quase não vemos mais os famosos orelhões, né, que eles eram espalhados, uma vez que eles foram substituídos pelo celular. Então, se a gente for pensar que de alguns anos para cá, ter um celular era algo totalmente impossível, hoje a grande maioria das pessoas, elas têm um celular em mãos e não dependem mais dos famosos orelhões. E assim como tantas outras tecnologias, né? Hoje nós temos a questão do home office, em que você pode trabalhar na sua casa, né? Você não precisa sair da sua casa para realizar algum tipo de trabalho, né? Nós temos aí as aulas, né, online, que nós dizemos aí, as aulas à distância, que também cada um na sua casa, e aí a gente consegue ter as aulas. A nossa própria plataforma que nós temos aqui, o YouTube, né? Quantas questões importantes que chegam até vocês o tempo todo, né, por meio aí dos vídeos, né? Então, ou seja, a nossa vida, ela tem se modificado muito. Eu fico pensando
como era difícil antigamente as pessoas se comunicarem, né? Esses dias mesmo eu estava indo para um lugar e não sabia, aí você pede a localização para a pessoa te manda a localização, você aciona o seu GPS e ele te encaminha. E antes, como que as pessoas não faziam? Quando não tinha GPS, que você precisava chegar até um lugar, né? Nossa, você tinha que olhar aquele mapa do papel mesmo, né? E observar tudo, como que era difícil e como que hoje, por meio dessa evolução, nós tivemos aí digamos, uma facilitação de vários mecanismos da nossa vida. Isso é ótimo, isso é totalmente produtivo. Então, num tema desse tipo, falar dessas mudanças, por exemplo, fazer esse tipo de comparação é muito bem-vindo, porque você mostra como que a tecnologia, como esse mundo digital, ele trouxe para o nosso dia a dia coisas muito positivas. É claro que no meio disso tudo a gente tem muita coisa que também que é negativa, né? Nós temos aí as famosas fake news, que elas ficaram que elas se intensificaram, nós temos uma questão de violência que envolve isso, né? Vários tipos de violência relacionadas ao uso digital, que também facilitou, infelizmente, até isso, né? E aí é aquela velha história que a gente precisa tentar controlar, preservar aquilo que é bom e tentar minimizar, digamos assim, aquilo que é ruim, né? O outro lado da moeda, como a gente diz por aí. Bom, aqui, pensando nesse tema, eu coloco aqui primeiramente que atualmente a maioria dos sites tem barreiras de acessibilidade. Isso também é uma dificuldade. Então, ou seja, essa acessibilidade a esse mundo digital, os próprios sites, muitas vezes, eles acabam proporcionando determinados tipos de barreira. Então, o que é interessante a gente pensar? Como que tem sido essa acessibilidade ao universo no Brasil por parte da sociedade? Como que a sociedade, ela tem, digamos o seguinte, como que ela tem esse acesso, como que tem sido para a sociedade, de forma geral? Então, nós temos, primeiramente, barreiras de sites, nós temos também a questão que, hoje, muitas vezes a gente olha assim para o lado, principalmente ao nosso redor, e é como se todas as pessoas estivessem conectadas, a gente acredita que isso é real. Porém, não é bem assim. Eu trouxe um dado aqui importante para vocês, que é o seguinte, veja bem, que 74% da população acima de 10 anos de idade tem acesso à rede. Então, isso é um dado real. Então, quando a gente pega aqui que 74%, né, da nossa população acima de 10 anos tem acesso à rede, você pensa assim, opa, legal, nós temos aí um valor bom, né? Nós temos mais de 60%, então nós temos um valor bom. E o restante? E o restante dessa população que está relacionado a 47 milhões de brasileiros que não têm acesso à internet. Como que fica? E aí a gente começa a perceber o problema da nossa temática. Porque enquanto está todo mundo conectado, enquanto todo mundo tem acesso, está tudo legal. E aí a gente acredita que pronto, não, eu te mando um e-mail, não, é só você fazer isso. Ou seja, como se todas as pessoas tivessem o acesso. Quando, na verdade, não é bem assim. Porque nós temos aí um número significativo de pessoas que não têm acesso. Principalmente pessoas que moram em zonas rurais, que moram, às vezes, em bairros periféricos, nas regiões ribeirinhas, né? Gente, vamos pensar o seguinte, se nós temos hoje pessoas, né, comunidades que não têm acesso nem ao saneamento básico, dirá acesso à internet. Então, isso é preocupante. Por isso que eu coloco aqui que essa tecnologia digital, que ela é totalmente positiva, que ela trouxe vários benefícios para a sociedade, que ela agilizou vários processos que antes eram tão demorados, que eram tão difíceis, ela precisa de uma maior valorização. Certo? Mesmo nós temos uma porcentagem interessante de pessoas que têm acesso à internet, por outro lado, nós temos um número bem significativo de brasileiros que não têm acesso a isso. Ou seja, essa acessibilidade ao universo digital, de certa forma, ela tem sido comprometida. Quer ver um exemplo? Pandemia. Com a pandemia, nós começamos a ter o que nós chamamos de aulas remotas. Com as aulas remotas, qual que era o ideal? Né? Que o professor, ele desse suas aulas, né, por meio de algumas plataformas que nós temos disponíveis para os alunos. O que que acontece? Todos os alunos de todo o Brasil, eles têm recebido essas aulas?
Não tem. A gente vê aí várias reportagens, né, de alguns alunos que tentam ir para a vizinha ou tentam ir na padaria que tem um Wi-Fi, ou mesmo não tem nem essa possibilidade e que estão sem aula, certo? E quando você pensa nisso, que num país que nós temos aí uma acessibilidade, digamos, nós temos um mundo digital, uma tecnologia tão avançada, e você pensar que nós temos aí várias, né, um número gigante de crianças que não estão tendo aulas porque não têm acesso à internet, é muito preocupante. Por isso que essa valorização, ela precisa chegar. Né? Como eu acabei de dizer, se nós temos regiões, se nós temos comunidades de pessoas que não têm saneamento básico, né? O próprio nome já diz, saneamento básico, é o básico do básico para a pessoa viver, dirá acesso à internet, né? Regiões de difícil acesso, né? Nós temos essa população, os próprios indígenas, nas comunidades indígenas, né? Algumas hoje já têm esse acesso, já têm melhorado, né? A gente não pode deixar de falar, achar que está tudo ruim. Tem sim melhorado, mas ainda nós necessitamos de uma maior acessibilidade, porque isso é direito. Por exemplo, quando eu falo em relação às aulas remotas, está na Constituição que todos têm direito à educação. A partir do momento que veio a pandemia, que as pessoas precisaram se isolar dentro de casa, que as crianças não podiam ir até a escola, como que fica essa relação desse direito? Esse direito ele fica comprometido. E esse direito ele está comprometido porque essa acessibilidade ao mundo digital, ela não chega. E nós temos outro problema em relação a essa acessibilidade digital, que é, algumas pessoas, ainda existem algumas pessoas, nós temos um número de pessoas que elas têm internet em casa, que elas têm celular, muitas vezes elas têm até o computador, só que elas não sabem utilizá-los ou utilizam de forma inadequada. Então, é necessário aí, já pensando em proposta de intervenção, que haja, né, uma disciplina, de repente, né, no currículo escolar, em que ensine as pessoas a usar essa ferramenta, porque também nada adianta, né, o governo, de repente, fazer com que todos tenham acesso à internet se as pessoas não sabem usar esse mecanismo. Até porque, como eu disse aqui, muitos sites eles têm barreiras de acessibilidade, o que muitas vezes dificulta também o acesso dessas pessoas. Por isso que é importante a gente pensar que nós precisamos de maiores revoluções, ou seja, maiores revoluções de modo que as pessoas possam ter acesso a esse mundo digital. Além desse acesso, que as pessoas saibam utilizá-lo, porque nós temos essa deficiência também, porque isso ajuda muitas pessoas, né? Como eu acabei de dizer para vocês, nesse momento de pandemia, como que a tecnologia, como que esse mundo digital, ele facilitou muitas coisas que sem esse mundo digital, ele ficaria impossível, seria totalmente impossível. Porém, nós não podemos pensar só no grupo que facilitou. E aquele grupo que não tem mesmo. E aí, como que esse grupo fica? Ele fica excluído? Ou seja, é nesse momento que a gente se depara com a desigualdade social, que é um dos maiores problemas sociais que nós enfrentamos no nosso país. Essa relação de desigualdade. O ideal é que a gente pegue essa desigualdade e a gente diminua esse número ainda mais. Tá? Não podemos dizer que está totalmente ruim, eu não acredito nisso. Acredito sim que nós temos uma melhora, até porque nós temos aí 74% das pessoas, inclusive muitas vezes em zonas rurais, que eram de difícil acesso, as pessoas já têm aí, grande parte das pessoas já tem tido, mas ainda nós precisamos de uma melhora maior, certo? Porque essa melhoria, ela traz benefícios coletivos para um social como um todo. Então, quando vocês forem escrever a respeito desse tema, pense nesses pontos importantíssimos que eu acabei de mostrar para vocês. Qual que é o ponto que você deve partir? Então, é importante, sim, a gente falar de todos os benefícios que essa tecnologia, que esse mundo digital nos trouxe, né? A sua agilidade, a sua facilidade, os seus processos. Por outro lado, nós não podemos ignorar essa acessibilidade que ela está comprometida,
que essa acessibilidade ela não é para todos. Mas só aqui para finalizar, comparando com o tema do ano passado, que nós tínhamos democratização do acesso ao cinema, o que a gente percebia? Que o cinema ele existe, porém, ele não é acessível a toda a população. O mundo digital existe, mas ele não é acessível a toda a população, o que compromete em vários mecanismos, e nós sabemos disso. Tudo bem, gente? Gostaram da aula? Deu para refrescar um pouquinho a mente? Sabe por onde deve partir? O que deve escrever no seu texto? Então, gente, deixa aquele like, compartilha esse vídeo com todos os seus amigos, se inscreva no canal e deixe o seu comentário para que eu possa saber o que você está achando dessas aulas de tema, se você também tem alguma ideia aí de tema, para que a gente possa falar aqui no canal diretamente para você. Tudo bem? Um beijo para cada um de vocês, espero vocês em outras aulas e um até já!